A Vida Moderna de Roku é um desenho que poucas pessoas devem conhecer, não só porque ele é um desenho bem antigo lá da década de 90, como também por ele não ter feito muito sucesso quando foi lançado. Outra coisa que nos ajudou muito na forma desse desenho foi a forma que as suas histórias eram contadas. É bem comum que desenhos animados, mesmo sendo infantis, tenham de vez em quando alguma piada adulta, algum momento de duplo sentido, mas em A Vida Moderna de Roku, isso acontecia em quase todos os episódios, já que o foco do desenho sempre foi ser um pouco mais adulto que o padrão de um desenho animado infantil. Então não era tão incomum você ver piadas de duplo sentido, insinuações sexuais e até críticas sociais. Tudo isso disfarçado como uma simples animação qualquer da Nickelodeon. Mas você deve também estar se perguntando, tá, Davi, mas sobre o que é esse desenho? Bom, nele nós acompanhamos um wallaby chamado Roku. Pra quem não sabe, o wallaby é um animal que parece um canguru, só que um pouquinho menor. Enfim, Roku é um imigrante australiano que se muda para a cidade de Old Town, nos Estados Unidos. Sendo um cara bastante tímido e meio tapado, normalmente ele sempre se ferra nos episódios, mesmo ele não tendo culpa de nada. E é o que acontece nesse episódio que a gente vai falar hoje, o episódio Leaping Frogs, que foi traduzido aqui no Brasil para Lamúrias de um Sapo. O episódio começa mostrando o casal Ed e Bebe Cabeção, dois personagens bastante recorrentes do desenho. Eles são basicamente aquele tipo de casal barraqueiro que eu acho que a maioria já deve ter conhecido algum, mas enfim, é mostrado que a Bebe está tentando chamar a atenção do seu marido, que não tem dado muito amor para ela. Ela inclusive aparece até um cupido dentro do quarto deles que tenta tirar uma flecha no Ed, porém não funciona. Pela manhã, o Ed vai pro trabalho e a Bebe começa a desabafar que o marido dela não liga mais para ela e que não dá mais amor para ela, até que ela olha para a janela e vê o seu vizinho, o Roku, está cortando a grama. E eu acho que vocês já têm ideia do que vai acontecer, né? Então ela vai até o Roku, pede para ele ir até a casa dela fazer alguns bicos em troca de um dinheiro. Inicialmente ele recusa, falando que ele tem muito trabalho para fazer, porém ela obriga ele a ir lá. Na casa dela, ela pede para ele dar uma olhada na TV, que segundo ela estava com alguns problemas. Quais eram esses problemas? Nenhum, ela só tinha desligado a TV na tomada para poder passar um tempo com ele. E assim que ele liga de volta à TV, começa um programa sobre reprodução de sapo, com direito até um sapo de peitiolas, meu bom. Desenho é muito maluco. Logo depois ela oferece uma limonada para o Roku, mas não sem antes colocar algumas moscas dentro da limonada. E aqui tá uma piada que foi sinceramente sensacional. Caso você não tenha entendido a piada, pode ficar tranquilo que eu vou explicar. Se vocês repararem, ela pegou um frasco escrito Spanish Flies, desculpa pelo meu inglês, e se for traduzido ao pé da letra significa moscas espanholas. Porém, Spanish Flies também é o nome de um afrodisíaco para relações íntimas, ou seja, praticamente ela literalmente colocou afrodisíaco na limonada do Roku. Pois ela ainda chama ele para o seu quarto para poder ajudar ela a fechar o zip do vestido, de propósito, apenas para ele sem querer rasgar o vestido, deixando ela nua. E depois pulou para outra cena, onde ela pede para ele tocar nos seus olhos, que com certeza é uma metáfora para peitiolas. Você não gosta dos meus olhos? Oh, sim. Eles são adoráveis. Toque neles. Sim. Oh, puxa. Bem macios e cheios de veias. Logo depois de tudo isso, o Roku acaba sem querer ficando preso no ventilador e acaba se raspando. Fizeram mais uma piada com partes íntimas. Você se barbeou pra mim. Só que ela acaba também ficando presa do ventilador, deixando ela toda tonta e fazendo ela vomitar na camisa do Roku. Deva se tentar. Isso é bobagem. Eu estou ótima. Que então tira a camisa para lavar e decide ir embora. Porém, na hora que ele está indo embora, o Sr. Ed chega em casa, pegando no flagra sua esposa de roupão e o Roku sem camisa. E ainda por cima, a esposa dele ainda beija o Roku na frente dele. Mesmo vendo essa cena, o Sr. Ed não faz nada, apenas fica com cara de tanso olhando para tudo isso. E o Roku aproveita para poder mandar um discurso motivacional para ele valorizar mais a esposa dele. E o episódio termina com uma cena que sinceramente eu não vou falar nada, só quero que vocês apreciem ela. Bom,
Como eu falei pra vocês no começo, A Vida Moderna de Roku era um desenho que gostava de tratar de temas adultos. E nós vemos isso muito bem, sendo praticamente o episódio inteiro focado no tema de traição. E outra coisa que eu tinha esquecido de falar é que esse episódio é o terceiro da primeira temporada. Então ele foi um dos primeiros que eu vi quando eu tava assistindo esse desenho. E pra mim, pessoalmente, foi muito surpreendente ver tanta piada de duplo sentido em um só episódio de um desenho infantil. Mesmo que eu já soubesse que o foco do desenho era ser mais adulto, eu não esperava que fosse desse nível. Então pra mim, esse daí sinceramente é o episódio mais estranho que eu já vi em um desenho animado.